Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da websérie do livro Gestão de Projetos Socioambientais na Prática, Conceitos, Ferramentas e Casos de Sucesso. A gente está aqui no Zoom e também fazendo a transmissão pelo YouTube. Então, acompanhe pelo YouTube. A gente vai disponibilizar o link do Slido para interação. Então, se você gostaria de fazer uma pergunta para mim, acesse pelo Slido e mande a pergunta pelo Slido. Assim facilita o gerenciamento. A Lilian vai colocar tanto no chat do Zoom quanto no chat do YouTube os Slido para vocês me enviarem as perguntas, tá bom? Bom, então vamos lá, sejam bem-vindos todos, Valquíria e Lilian aqui comigo na sala e quem nos assiste pelo YouTube também. Meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga, eu sou ecóloga, né? Eu tenho mestrado em ecologia e tenho MBA em gerenciamento de projetos, o mestrado pela UFRJ e o MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória e o motivo pelo qual eu idealizei essa obra e, na sequência, como é o objetivo da nossa websérie, né, nós temos 8 episódios e em cada episódio a gente vai focar em um capítulo. Então, a ideia é dar um overview, é dar um sobrevoo sobre do que se trata cada capítulo, para que você, então, opte por fazer a aquisição da obra e continuar tendo contato com esse conteúdo ou não, tá certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora. Eu já tenho uma apresentação pronta aqui. E aí vocês me digam, por gentileza, me deem esse feedback se vocês estão conseguindo ver o meu PowerPoint, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, tá bom? Estou acompanhando a tela aqui no YouTube. No YouTube tem um certo delay. Deixa eu só ver se ela entra e a gente já começa. Bom, qual foi a ideia, né? Como nasceu esse livro? Eu vou contar a história muito brevemente. Como eu comentei, eu sou bióloga, sempre trabalhei com projetos socioambientais e depois sempre trabalhei de maneira muito empírica, né? De uma maneira muito assim, feeling, né? Ou seja, o que eu achava que devia ser feito e não necessariamente baseado em conceito e em ferramenta. Quando eu estava ainda no Estado, trabalhando na gerência de recursos hídricos da Diretoria de Águas e Territórios do Instituto Estadual do Ambiente, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de fazer um MBA em gerenciamento de projetos. Isso foi em 2012. Em 2014, ali por volta de 2014. Então, eu fiz o gerenciamento de projetos muito por entender que o que eu sempre fazia era a gestão de projetos. Eu trabalhei desde a minha iniciação científica com projetos de condicionante de licença de petróleo e gás, né, por muitos anos. Mais recentemente, eu trabalhei em empreendimento portuário, também em condicionante de licença, como gestora socioeconômica. Então, a minha trajetória profissional sempre foi gerindo projetos. E por isso a minha decisão em fazer o MBA. E aí, quando eu estava fazendo o MBA, eu sempre saía do MBA, da FGV, e ia para a biblioteca procurar livros de gestão. E curioso é que livros de gestão e livros da área ambiental estavam assim, em prateleiras afastadas, né, mostrando que realmente os universos não dialogavam. E aí, então, eu comecei a sentir a necessidade, especialmente quando eu comecei a ministrar uma disciplina no programa de pós-graduação em ecologia da UFRJ, que foi lá que eu fiz o meu mestrado, eu comecei a perceber que eu queria falar para os meus alunos exemplos da área ambiental, e invariavelmente na literatura o que a gente achava era exemplos da área da engenharia civil, da área de TI. E por isso, então, justifica, né, eu percebi essa dor que era minha primeiro, a ausência de material nas maiores livrarias do Rio de Janeiro, né, Barra Shopping, enfim, as maiores livrarias que você possa imaginar, dos maiores shoppings do Rio de Janeiro, né, uma das mais importantes economias do Brasil, e eu não achava. Então, eu comecei a sentir essa necessidade quando eu fui dar aula para a UFRJ, para pós-graduação, essa necessidade se acentuou. E aí eu percebia que eu ia dando aula para os alunos e tudo aquilo que eu procurava naquelas tantas vezes que eu ia lá para a livraria, eu estava ali gerando com eles. Então foi assim que surgiu a necessidade que eu identifiquei, assim que surgiu a idealização dessa obra, constatando que a literatura carece de obras que demonstrem a aplicação de conceitos e ferramentas
do gerenciamento profissional de projetos. E por que eu dou essa conotação de gerenciamento profissional? Porque você pode gerenciar um projeto de várias formas. Eu estou aqui propondo uma forma profissional, né, que vem de instituições de referência como o PMI, que vem de instituições de referência como o IPMA. Então, eu estou propondo uma gestão profissional, coisa que eu fui buscar quando eu fiz o meu MBA na FGV. Mas não é qualquer gestão profissional de projetos, é uma gestão profissional de projetos no contexto socioambiental, né? Então, é um recorte bem específico que mostra para gente como eu estou preocupada em falar de um universo que é meu inicialmente, né? Mas eu entendo e percebo que vários outros profissionais da área ambiental também carecem dessa mesma instrução. Por isso esse livro tem sido tão bem aceito, tão bem visto e tão procurado por esse público-alvo que eu identifiquei para o livro, que são os gestores socioambientais. Ou seja, ele é um livro escrito por gestores socioambientais para gestores socioambientais, né? Então, a partir das minhas dores, a partir das minhas necessidades, eu idealizei essa obra, eu organizei essa obra e eu escrevi essa obra junto com outros 33 colegas da área socioambiental. Então, esse é o público-alvo específico, ou seja, qualquer gestor, se hoje vocês são gestoras socioambientais e quem nos ouve no YouTube também essa obra é para você. Deixa eu aproveitar e dar boas-vindas à minha amiga Ana, faz um trabalho incrível na Lagoa de Marapendi comigo, de educação ambiental, na Ecobalsas, na Lagoa de Marapendi, nosso sistema lagunar tão bonito, né, Ana? No Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Seja bem-vinda, Ana. Legal, e vamos em frente. Bom, os organizadores dessa obra, além de mim, eu tenho alguns colegas, o Ebert, o Patrick e o Felipe, também organizaram essa obra comigo. E, como eu comentei com vocês, a gente tem um seleto grupo de 34 autores, né, contando comigo. Então, nós somos 34 autores no livro como um todo, e a gente tem profissionais do Espírito Santo, nós temos profissionais do Pará, do ICMBio de Carajás, a Valquíria está aqui, é profissional do ICMBio Carajás acompanhando a gente. A gente tem profissionais de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né, do projeto NEA-BC, que é o Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos. É um projeto que atende o condicionante de licenciamento ambiental de petróleo e gás, capitaneado pela Sandra. E nós temos também o grupo de Petrópolis. Na época que eu fiz o convite para esse time integrar o livro, eles eram integrantes da superintendência do Piabanha, ou seja, a superintendência do INEA na região de Petrópolis, na região do Piabanha. Então, eles contam no capítulo 7 sobre o projeto Bom Uso da Água, que fala de saneamento básico, né? Então, é bem interessante também. Então, percebam que é um time seleto de profissionais que não são teóricos, são profissionais que vivem a gestão socioambiental na prática. Por isso esse livro é tão interessante, porque ele não traz só o conceito, mas ele traz a ferramenta também, porque o conceito de ser ferramenta é aquela lógica, né, que a gente vai usar martelo para apertar parafuso, tá errado, né? Mas também traz a prática, traz a vida real, traz casos de sucesso e de insucesso, que a gente também aprende com os insucessos. Então, esse é o mote desse livro. E o que eu gostaria de destacar para vocês também é que todo livro ele é muito mão na massa, né? Ele é muito o que a gente costuma chamar de hands-on, né? Ou seja, ele tem exercícios para que vocês, ao mesmo tempo que leiam os conceitos, leiam as ferramentas, apliquem isso no próprio livro, sem sair do livro, testando com casos que vocês estão desenvolvendo, ou no seu empreendimento, ou no empreendimento para o qual você presta o seu serviço. Então, a proposta do livro é: estude, leia, aprenda e faça, né? No seu universo, cada um no seu universo. E, de fato, é escrito por profissionais que estão na área. Então, são profissionais experimentados, não são profissionais que começaram ontem nem anteontem na gestão socioambiental. Então, a gente traz, inclusive, tem algumas passagens no livro que a gente chama de vida real, né? Então, a gente vai contando ali casos que aconteceram com a gente e que vocês podem se aproveitar, né, dessa experiência para que vocês possam
performar melhor, né? Para que vocês possam performar melhor do que nós performamos quando não tínhamos essa informação. E aí, comentando com vocês também, a gente vem desde o dia 21 cumprindo uma agenda de lançamentos, né? Essa atividade aqui, ela é uma atividade que a gente chama de websérie. Então, vocês vão ver que vocês estão no capítulo 1 da websérie e a gente amanhã tem mais 2 eventos de lançamento. A gente vai ter o podcast que vai ao ar, que eu gravei para o Instituto, para o PMI, né, o Instituto Mundial de Projetos, do capítulo Rio. Ele vai ao ar, que é um podcast, e também a gente tem amanhã uma live com a Universidade Federal de Ouro Preto às 20 horas. Né? O link de inscrição está na minha Linktree, que a Lilian já vai compartilhar com vocês também, tá bom? E sobre a websérie, nós estamos aqui, ó, dia 30, capítulo 1. E eu convido vocês já, meninas e pessoal que nos acompanha pelo YouTube, para já se inscrever nos outros 7 episódios que vêm pela frente. Aí, de novo, reforçando que cada episódio retrata um capítulo. Não a fundo, mas o suficiente para gerar uma curiosidade em vocês e vocês conseguirem concluir se faz sentido ou não para vocês, para esse momento de vida profissional de vocês, ter acesso a essa obra. Então, é sempre quarta-feira, variando de 19, alguns dias 19, outros dias 20 horas, tá bom? Então, recomendo que vocês se inscrevam nos demais episódios. Se perder um, tem problema, Jamile? Não tem problema. Se perder, a gravação vai estar no meu canal do YouTube. E não tem problema, porque não é algo que você precise do anterior para entender o próximo. Então, vem, participa. Aqui no online a gente tem a chance de interagir. A Lilian vai colocar para vocês agora no chat o canal de interação, que é os Lidl. Então, mande as perguntas pelos Lidl. A Lilian está colocando no chat para vocês. E aqui no ao vivo a gente tem a chance de trocar por mensagem. Vocês me perguntam por mensagem, eu respondo para vocês. E essa interação é melhor do que só ouvir a gravação, né? Então, já convido para vocês se inscreverem nos demais episódios que vêm por aí. Para adquirir a obra, vocês têm 4 caminhos. A gente tem o Amazon, a Amazon Internacional, o Google Play e o próprio site da editora. Então, eu vou voltar com essa tela para vocês depois, mas se interessar, já aponta a câmera para um desses QR Codes e já pode fazer a aquisição do livro. O livro está disponível na via física, aqui como está comigo, né, a via física, ou você pode comprar também a via digital e ler no Kindle, né, conforme preferir, tá bom? Dando sequência, eu queria já fazer aqui uma introdução para o que vem aí, capítulo 1. O André Barcauí foi o meu coordenador do MBA da FGV, ele é até hoje, é uma pessoa, é um best-seller, o André Barcauí, inclusive, e quando ele fez o prefácio do livro, né? E quando eu convidei ele para prefaciar o livro, ele escreveu um prefácio super bonito, super legal. E eu extraí desse prefácio algo que eu buscava quando eu idealizei essa obra, que é o seguinte, ele diz assim: se é patente que havia um gap na literatura a respeito de projetos socioambientais, torna-se irrefutável também que foi devidamente preenchido com louvor e maestria por essa obra. Então, de novo, esse aspecto de um gap que havia e que a gente busca preencher com essa obra. E uma frase minha, que ao escrever o livro, e na verdade desde sempre para mim foi assim, como eu entendo o gerenciamento de projetos, isso me foi trazido mais clareza ainda quando eu fiz o MBA na FGV em gerenciamento de projetos, que é o seguinte: o gerenciamento de projetos, o gerenciamento profissional de projetos, deve ser utilizado como uma ferramenta a serviço da manutenção de todas as formas de vida na Terra. Né? E quando eu digo todas, é todas mesmo, não é só a gente, ser humano, é de fato todas as formas de vida. Então, quando o ICMBio Carajás, né, como a Valquíria trabalha lá, está defendendo uma determinada espécie e se utiliza da gestão profissional de projetos, é para defender a vida daquela espécie e de todas as espécies que dependem dela, né, de forma direta ou indireta. E eu entendo que profissionalizar a gestão do projeto aumenta a nossa chance que aquele projeto venha a ter de fato eficácia e impacto. No capítulo 7, a gente vai falar especificamente, quando falar da websérie do capítulo 7, a gente vai falar como o projeto Bom Uso da Água
trouxe impacto para a vida da comunidade do Bonfim, né? A gente vai falar muito disso. Então, esse é o meu entendimento sobre gerenciamento de projetos. Agora eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos. Fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, para entender melhor sobre o livro, para tirar dúvidas sobre gestão profissional de projetos, especialmente os socioambientais, que é o tema que eu me dedico desde da minha graduação. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. O meu site está disponível também, meu WhatsApp, meu e-mail. Beleza? Bom, dito isso, eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Eu vou voltar para mim aqui e para vocês. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o que vocês entendem, né, quanto à expertise de vocês para o gerenciamento de projetos. Então, a Lilian vai postar aí para a gente no Slido uma enquete que eu gostaria de fazer com vocês, que estão aqui presentes comigo na sala. E a pergunta é assim, como vocês se sentem aptas, como vocês se sentem experts no gerenciamento de projetos? Eu gostaria que a Lilian postasse no chat, a Lilian já postou. Lilian, você postou 2, pode confundir as meninas. Posta só, por favor, mostra para elas qual é aquele link, que é a primeira pergunta que eu faço para vocês, que é qual o nível de expertise de vocês na gestão profissional de projetos. Eu queria que vocês se avaliassem, tá bom? A gente faz um ranqueamento e eu peço que vocês se avaliem, por favor. A pesquisa já está no ar. Vocês podem responder. Então, qual o seu nível de expertise em gerenciamento de projetos? Nulo, baixo, médio ou alto? Tá bom? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. E a gente confere aqui na tela a resposta de vocês que estão participando aqui comigo pelo Zoom. Qual o seu nível de expertise em gerenciamento de projetos socioambientais? Será que ela poderia compartilhar de novo o link, que eu não consegui clicar? Pode. Ou me diz onde é que eu acho. Pode sim. Eu consigo daqui mesmo já fazer o compartilhamento. Consegui já. Conseguiu? Apareceu para mim. Foi. Legal. Obrigada, Jamila. Nada. Eu ainda estou aprendendo, esse Zoom ainda é meio confuso para mim. Não, relaxa, a gente se ajuda, a gente chega lá, a gente se ajuda, a gente chega. Sim, sei. Então, obrigada, Ana. Reflitam sobre isso, pessoal. Qual o seu nível de expertise em gerenciamento de projetos socioambientais? É uma pesquisa que é totalmente anônima, só vai vir para mim aqui o resultado, eu não vou ter acesso a quem respondeu o quê, tá bom? Então, se avaliem, nulo, baixo, médio ou alto. Enquanto isso, eu dou um gole aqui no meu café. Legal. Temos aqui 5% no baixo. Meninas, continuem votando. Vocês são... será que todo mundo votou 100% no baixo? Não, por enquanto, só tem uma participação que votou. Vocês conseguem acessar e votar também? Legal, vamos lá. Eu votei agora há pouco. Então tá. Então ele vai Votei aqui. Legal. Legal, já contabilizou seu voto aqui, Ana. 2. Ok. Bom, já dá para saber que na maioria dos casos aqui a nossa plateia que está aqui comigo acompanhando pelo Zoom, quando eu pergunto qual o nível de expertise, ou seja, o quanto você é perito em gerenciamento de projetos socioambientais, a nossa maioria está dizendo aqui que é baixo. Então, o grau de perícia, o grau de expertise é baixo no gerenciamento de projetos socioambientais. Justamente por esse motivo, eu coloquei no livro o capítulo 1. Justamente por esse motivo. Por quê? No capítulo 1, eu optei por trazer uma introdução ao gerenciamento de projetos. Então, o livro ele é dividido em 3 grandes blocos. Primeiro, uma introdução ao gerenciamento de projetos. Depois, eu falo de planejamento estratégico. Planejamento estratégico.
E os projetos, eles viabilizam o planejamento estratégico. Então, primeiro você tem que saber planejar, né? E, por fim, o terceiro bloco fala em monitoramento, em execução, em avaliação, indicadores, a vida rodando, né? A mão na massa. Então, por que eu optei em trazer um capítulo 1 com uma introdução ao gerenciamento de projeto? Justamente por esse motivo que vocês pontuaram para mim na enquete, que é o seguinte, é muito contraditório isso, mas é real. Quem é da área ambiental, socioambiental, ou seja, quem fez biologia, ou áreas afins, engenharia ambiental, ou áreas correlatas, como, por exemplo, geologia, né, e por aí vai, é curioso, mas a gente, apesar de trabalhar numa área muito projetizada, a gente não estuda projetos na graduação, né? Não é comum. Se existe uma universidade que faz isso, ok, mas não é comum. Eu, por exemplo, estudante do UFRJ, posso te garantir que esse conteúdo não fazia parte da minha grade curricular da graduação. E também não fez parte da minha grade curricular no mestrado. Hoje, os alunos da UFRJ têm essa disciplina porque eu estou lá ofertando a disciplina. Eu oferto desde quando? Eu oferto desde 2017. Então, não havia antes disso uma disciplina que tratasse desse tema da gestão. Então, por esse motivo, eu trouxe, porque eu também vivia isso, um capítulo introdutório falando do gerenciamento profissional de projetos. Né? Ou seja, aqui eu juntamente com a Gabriela Oliveira e a Carolina Marcel, a gente dá uma pavimentada nessa estrada, a gente fala de instituições que fazem gestão de projetos, que fazem a sistematização das boas práticas em gestão de projetos, a gente fala de certificações em gestão de projetos, é uma área que se vale muito de certificações. Eu, por exemplo, tenho algumas certificações, uma delas é como PMP, que é o Project Management Professional, ou seja, é o profissional de gerenciamento de projetos. É uma certificação do PMI, que é a Instituição Mundial de Gerenciamento de Projetos, é uma instituição super tradicional da década de 60, foi uma das primeiras, instituição de grande renome. Então, assim, a gente fala de certificações, a gente fala de mercado de trabalho, ou seja, quais são as vagas que são possíveis no mercado de trabalho para quem é gestor, né? Então, a gente fala disso, a gente fala de faixa salarial e a gente fala principalmente da introdução dos conceitos de gerenciamento de projetos. O PMI, por exemplo, ele traz um guia de boas práticas em gerenciamento de projetos que ele publica com frequência, né, regularmente. A última publicação dele foi o PMBOK, que é o Corpo de Conhecimento, o PMBOK 7. E aí, o PMBOK 7 foi publicado em agosto do ano passado. E eu falo aqui no livro, nós falamos aqui nesse capítulo, do PMBOK 6. Por que PMBOK 6? O PMBOK 6 ele é muito mais didático, né? Para quem nunca viu esse tema antes, ele vai falar do gerenciamento de 10 áreas de conhecimento. Então, se você está numa posição de gerência, numa posição de liderança de projetos, você tem que dominar 10 áreas de conhecimento. Ah, por que 10? Esse número foi chutado? Não. O PMI pesquisa em instituições no mundo inteiro, em vários países, no mundo inteiro, literalmente, e ele compila as boas práticas. Então, como boa prática, um gestor de projetos deve dominar 10 áreas de conhecimento. No livro a gente traz as 10, só para vocês terem uma ideia, seria custo, qualidade, cronograma, stakeholders, e por aí vai, risco, aquisições e por aí vai. Então, no livro, a gente fala das 10 áreas de conhecimento. E o PMI ele também organiza e fala em 5 processos. Então, todo projeto, ele, na média, né, uma pesquisa que vem há muitos anos mundialmente sendo realizada, na média, um bom projeto, ele tem 5 grandes processos. Então, ele tem o processo de iniciação, o processo de planejamento, o processo de execução, o processo de monitoramento e controle e o processo de encerramento. E aí, no Guia PMBOK 7ª edição, isso já mudou um pouco, mas por que eu trago isso no livro, que é uma referência do Guia PMBOK 6ª edição? Porque o 6ª edição não foi abolido, o PMI continua recomendando ele, e para quem não é gestor, para quem está começando a se profissionalizar nessa área, é uma literatura mais didática. Então, todo projeto, na média, um bom projeto, ele vai ter essas 5 fases.
E no livro a gente fala mais sobre cada uma dessas 5 fases. O que acontece nessas 5 fases? Quais são os grandes pontos de atenção? Né? E a gente também traz no capítulo 1 do livro, como é uma introdução ao gerenciamento de projetos, a gente também traz falas sobre cada uma dessas 10 áreas de conhecimento. Então, custo, qualidade, escopo, cronograma e por aí vai. E o mais interessante, né? Esse é um livro mão na massa, lembra que eu comentei com vocês? Então, logo na uma das primeiras páginas dele, né? Na página 4, você já vai ver aqui, ó, teoria na prática, tá vendo? Teoria na prática. Então, a gente deixa um campo aberto aqui para você exercitar. Então, você não vai só ler o que é gerenciamento de projetos, o que é conceito de gerenciamento, não. Você vai vir aqui e você vai dizer o que você entende por projeto e gerenciamento de projeto. E aí, o meu compromisso com você é, se você aqui não trouxe uma descrição muito correta do que se trata isso, de acordo com as principais referências mundiais em gerenciamento de projetos, ao final do livro, quando você voltar aqui, você nem vai se reconhecer. Você vai falar, nossa, eu pensava isso mesmo, que pensamento incompleto. E aí você vai poder voltar e você mesmo vai perceber o quanto você evoluiu ao fazer essa leitura, tá? Então, logo na primeira página, eu deixo esse espaço aqui para você fazer esse diagnóstico. Hoje, antes de ler o livro da Jamile e dos demais autores, eu entendo que é isso. Quando eu acabar de ler, eu vou voltar nessa página e vou perceber qual foi o meu ganho de entendimento sobre o gerenciamento de projetos. Esse é o meu compromisso com vocês. E assim a gente segue. A gente vai falar de Management 1.0, 2.0, 3.0. O que é isso? Eu trago essa informação aqui nesse capítulo para que vocês entendam o contexto da gestão. O mundo mudou e, portanto, a gestão mudou também. E aí, a gestão 3.0 é uma gestão mais aderente ao mundo que a gente vive hoje, com a tecnologia evoluindo muito rápido, com mudanças muito rápidas. Então, eu faço esse apanhado, esse histórico, para que vocês entendam qual é o contexto e quais são as habilidades e conhecimentos que são exigidas hoje na gestão. Né? Justamente porque a gente vive esse mundo ansioso, em constante mudança, tecnologia 5G, então tudo vai ser muito mais acelerado nesse mundo que a gente vive hoje e daqui para frente. Reforçando, a Renata se juntou a nós agora. Renata, no chat tem um link do YouTube, você pode encaminhar para qualquer contato seu que não se inscreveu e ele consegue acompanhar a gente aqui. A Lilian vai postar. E a Lilian vai postar também no chat um link dos Lidl para vocês mandarem perguntas para mim, tá bom? A gente no final, eu vou interagir com vocês sempre via WhatsApp, ou via WhatsApp, viajei, via aqui áudio e lendo as perguntas que vocês vão me mandar, tá bom? Legal. Eu vou concentrar nos Lidl, tá? Porque aí facilita, porque senão a gente fica muito pulverizado entre slide entre YouTube e chat, então prefiro concentrar nos Lidl, tá bom? Então mande as perguntas por lá pelos Lidl, a Lilian vai postar novamente o link, tá bom? Beleza. E aí, continuando, pessoal, a gente vai falar sobre Management 3.0, 2.0 e 1.0 no livro, para vocês terem justamente o entendimento sobre o contexto da gestão e o que está sendo demandado do gestor atualmente. E aí a gente começa a falar do mercado de trabalho, ou seja, o mercado de trabalho ele vem demandando e a força de trabalho vem respondendo, né? Então, é importante ter essa leitura. Uma das maneiras de você se adequar à demanda do mercado é fazendo certificações, por exemplo, pós-graduações, né? Graduações, se for o caso de você ainda não ter uma graduação. Então, a gente traz aqui, na página 13, uma série de vagas e uma série de métodos que vêm sendo cada vez mais exigidos pelas empresas. Né? A gente traz essa perspectiva também. Então, Scrum, Kanban e outras formas, frameworks e métodos de gestão, inclusive ágeis, né? Que estão cada vez mais sendo incorporadas pelas instituições. A gente fala de faixa salarial também, como eu comentei. É um livro de gestores, na capa diz assim, né?
É um livro de gestores socioambientais para gestores socioambientais. Então, aqui a gente vai falar também o tempo inteiro sobre o mercado de trabalho, tá bom? Inclusive faixa salarial também nesse primeiro capítulo. E a gente fala das certificações, então certificação em Scrum Master, como eu tenho também, em PMP, PSM, né, RMP e por aí vai. Tem uma chuva de certificações e aqui a gente traz a gente situa vocês, né, de quais são as certificações possíveis e também assim, qual certificação vale a pena fazer, porque de repente, né, para a sua demanda, uma determinada certificação não diz nada. Então aqui a gente tenta também fazer esse apanhado, né, com relação às certificações possíveis. Todas essas ferramentas, todos esses conceitos que a gente fala no capítulo 1, a gente traz exemplos nos demais capítulos. Então, no caso, por exemplo, de gerenciamento de stakeholders, um exemplo, que a gente fala aqui como introdução ao gerenciamento de projetos. Lá no capítulo 7, que a gente vai falar do bom uso da água, que é um projeto que foi desenvolvido na região do Piauí, em Petrópolis, eles mostram como eles aplicaram essa ferramenta lá no projeto deles. Eles mostram também como aplicar uma ferramenta de gestão, né, de recursos, que é a matriz de responsabilidade. Eles também mostram como é que eles aplicaram essa ferramenta de gestão nesse projeto. E por aí vai. Tudo que vocês vão ver aqui explicado no capítulo 1, em termos conceituais, vocês vão ver aparecendo em casos práticos ao longo do livro, certo? Do capítulo 2 ao capítulo 8. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver se já chegou perguntas para mim no Slido. Ó, eu abri para vocês perguntarem o Slido, tá? Então fiquem à vontade. Eu já recebi uma pergunta aqui e que diz assim: como você pensou no livro que te motivou? Essa pergunta foi logo o começo da minha fala, né? O que me motivou foi justamente perceber que havia uma lacuna na literatura, né, que não conectava a gestão de projetos profissional a serviço da gestão ambiental. Então, essa pergunta que vocês me fizeram aqui foi, inclusive, como eu comecei a nossa live, o nosso momento, tá bom? Então, fiquem à vontade para mandar mais perguntas aqui pelo Slido, que nessa reta final eu vou interagindo com vocês e vou respondendo. Como encontrar o livro? Isso é importante também. Eu recebi essa pergunta aqui também. Como encontrar o livro? O livro está disponível nas principais plataformas online. Você consegue encontrar na Amazon, no Google Play, no site da própria editora, que é a Brasport, na via física ou na via digital, tá bom? Uma das passagens do livro, enquanto não chegam perguntas aqui, eu vou tocando o barco. Então, por favor, façam perguntas para a gente ir interagindo até o final. Uma das coisas interessantes nesse livro que a gente traz vocês poderem fazer o exercício, obviamente, né? Então, é um livro hands-on, é um livro mão na massa. Então, vocês leem e fazem o exercício aplicando a realidade de vocês. Outra questão muito interessante também que esse livro traz é uma passagem que a gente chamou de vida real. Então, a gente traz casos que aconteceram com a gente e que, invariavelmente, não vai estar num livro técnico, né? Porque são situações ali entre linhas, né? Situações da vida real. E eu trago isso no livro também. E aí eu vou contar uma passagem para vocês, que está no livro, que fala justamente de um furo de planejamento que aconteceu. Então, lembram que eu comentei com vocês que todo projeto, na média, por pesquisas do PMI, ele vai ter a iniciação, o planejamento, o monitoramento, a execução, o monitoramento e controle e o encerramento. Pois bem, um projeto bem executado, na média, ele vai ter essa característica. E aí eu participava como coordenadora de um projeto e o projeto ele tinha um determinado momento do projeto em que era um projeto de educação ambiental como condicionante do licenciamento ambiental de petróleo e gás. Ele era executado no norte do Rio de Janeiro e ele previa, como ação de sensibilização, uma recuperação, uma revegetação do manguezal da região.
E isso era uma das atividades críticas do projeto, né? Cruciais, porque a partir daquele momento você engajaria a comunidade local, os comunitários, né? E as instituições, né? As escolas, ONGs e por aí vai, ONGs de ambientalistas, etc. Você engajaria todo mundo naquela ação. A comunidade pesqueira, né? Os locais, todo mundo. Pois bem, o que aconteceu? Por um descuido no planejamento, e por isso que essas etapas elas são tidas como sucesso, na etapa de planejamento, você vai pegar aquelas 10 áreas de conhecimento que eu comentei, que a gente descreve aqui no livro, cada uma com muita atenção, você vai pegar essas 10 áreas de conhecimento e você vai destrinchar, né? Você vai destrinchar. Existem uma série de ferramentas que vão ser utilizadas nesse momento, como, por exemplo, a estrutura analítica de projetos é uma ferramenta para você decompor o escopo. Se você está falando de gerenciamento ágil de projetos, você pode usar o roadmap, que também vai fazer esse papel de decompor em tema, épico, história de usuário. Então, existem uma série de ferramentas e todas elas deveriam terem sido usadas nesse momento de planejamento. Pois bem, por algum motivo não foi, né? Por algum motivo não foi. Eu não estava lá na Gênese para poder afirmar qual foi o motivo, mas por algum motivo não foi. Quando eu cheguei, o barco já estava andando. E aí chega o momento de ir lá plantar o manguezal na região. O que acontece? No primeiro dia eu fui. E qual foi a constatação? Não havia EPI. Não havia EPI. Então você imagina uma série de pessoas entrando numa região ainda com bastante vegetação, naturalmente com bastante animais também, sem EPI, ninguém com nenhum tipo de EPI, né, de equipamento de proteção individual. Então estávamos nós lá adentrando o manguezal sem qualquer tipo de EPI, perneira, óculos, luva, nada. Era, né, calça de moletom e blusa de manga comprida e vamos lá. Isso conota, por isso que eu falo, a palavra profissional faz toda a diferença, né? Porque uma gestão profissional, ela vai se cercar de ferramentas como essas que eu comentei, dentre outras várias que existem, como por exemplo o Project Model Canvas, e isso vai aparecer. Não, peraí, para essa atividade aqui vocês precisam de API. E para essa atividade que a gente precisa de API é de graça? Não. Então tem que estar previsto no orçamento do projeto o gasto com API. Porque se não está, e o projeto já foi aprovado, e você não vai ter facilidade de ter esse gasto ao longo do caminho, os teus colaboradores vão para o manguezal sem EPI. E aí tudo pode, em detalhes, sem EPI e sem nenhuma estrutura de primeiros socorros. Porque isso não foi lá na fase da iniciação, isso não foi pensado. Por que não foi pensado? Porque não foi utilizado nenhuma ferramenta que provocou esse pensamento. Nós somos sujeitos a falhas, isso é natural, nós somos humanos. Mas quando você incorpora as ferramentas, você vai minimizando, você vai reduzindo a chance de falhar, porque as ferramentas vão te lembrar que você precisava ter orçado o EPI. Né? E aí você orçando o EPI, você tendo dinheiro para comprar EPI, você estaria diminuindo o risco do projeto. Né? E inclusive o risco institucional sobre a instituição executora do projeto. Então, percebe? É uma ação em cadeia. Por isso que são 10 áreas de conhecimento e elas estão conectadas. Então, se eu prevejo o EPI, isso tem que estar na estrutura, no escopo do projeto. E aí você pode usar uma EAP, você pode usar um Project Model Canvas para detalhar o projeto. Isso vai aparecer lá. E aí, se você faz a triangulação com custo, tem que aparecer lá. E aí você triangula com risco. Então, eu estou minimizando a chance de um acidente, por exemplo, uma picada de um animal, alguém quebrar uma perna, ou vários riscos possíveis numa situação dessa. Eu estou minimizando isso, eu estou mitigando isso quando eu consigo visualizar a necessidade disso. Mas quem vai me provocar essa visualização são as ferramentas. E aí, sorte minha, azar da outra pessoa que foi no meu lugar, na segunda ida a campo, adivinha? O que acontece? Toda a equipe, ainda sem EPI, se depara com uma cobra gigantesca. Uma cobra gigantesca, naturalmente, ambiente como esse tem cobra mesmo, ainda mais, quanto mais preservado, né, maior a chance. E a equipe se deparou com uma cobra gigantesca, por sorte. E aí é a pior coisa, pessoal.
contar com a sorte, né? Por isso que eu reforço, é gerenciamento profissional. Não é gerenciamento na sorte, no achismo, no acaso. E aí, nesse caso, foi. E é o que eu quero, com essa obra, eu quero estimular vocês a mudarem isso. Por isso que eu falo assim, faz aquele exercício que está na página inicial, página 4, e quando você acabar de ler o livro, eu quero que você volte lá e você leia de novo, para ver como você mudou a sua percepção sobre o gerenciamento de projetos socioambientais. Porque não vai ser só, né, no feeling, vai ser com ferramenta e com conceito. Então, nesse caso foi sorte, por sorte, a cobra, eles avistaram a cobra, mas a cobra no seu lugar ficou, eles continuaram a atividade longe da cobra e nada aconteceu, nenhum sinistro aconteceu com ninguém, por sorte. Mas e se acontece? Tem plano de contenção? Tem plano de contingência? Não tem. Por que não tem? Porque não foi previsto isso lá na fase que deveria ter sido previsto, que é a fase de planejamento. Tá certo? E quem vai te lembrar que tem que ter as ferramentas. Por isso, pessoal, que nas minhas aulas e nos meus treinamentos, eu nunca gosto só de ensinar conceito e eu nunca gosto só de ensinar ferramenta. Porque sem o conceito você usa prego, você usa martelo para apertar parafuso, né? Mas sem a ferramenta você fica só nas ideias, na imaginação, você não parte para ação. Mas eu preciso ensinar as duas coisas juntas para que vocês tenham confiança na execução, né? E uma coisa muito interessante, eu já passei por vários locais de trabalho onde a minha alta liderança, ela não necessariamente tinha contato com nada disso. Aí, Jamília, eu preciso que o meu líder saiba disso tudo que você está falando para eu então conseguir implementar? Não. Você naturalmente tem um nível de responsabilidade dentro da sua empresa. Seja ele qual for, você pode ser líder de uma equipe que tem você e mais um, ou você pode ser líder, não ter nenhum liderado seu, mas independente da sua liderança, independente do aval de alguém, você pode sim, no escopo do seu trabalho, começar a exercitar tudo isso que você vai ler no livro. E eu já fiz isso inúmeras vezes na minha carreira. Eu nunca, depois que eu fiz o MBA, eu entendi o que era o profissional, a gestão profissional, eu nunca precisei do aval de ninguém para aplicar tudo que eu estudava. E é esse convite que eu faço a vocês aqui no livro, que vocês apliquem o que está aqui no livro. Tanto é que eu deixo espaço para vocês preencherem e escreverem, né? Para que o livro já seja o começo da sua prática. Essa é a ideia. Deixa eu ver aqui, me mandaram uma mensagem no chat aqui pelo Slido. Pessoal, a gente está nos minutinhos finais. Mandem as perguntas pelo Slido, tá? Para a gente fazer a interação. Eu recebi uma pergunta aqui assim, ó, Jamile, realmente uma lacuna gigantesca na literatura. Apesar de necessário várias páginas para execução, quanto mais ágil um projeto, melhor. Já ansiosa pelo livro. O pecado dos programas e projetos é muita teoria. Exatamente. E pouca execução. Pois é. Por isso, pessoal, eu até cheguei a me arrepiar aqui, viu? Cheguei a me arrepiar. Porque foi exatamente por isso que veio de uma dor minha, veio de uma dor pessoal. Eu senti essa necessidade de juntar, de um estar a serviço do outro. Mas como eu comentei na livraria, era cada um na sua estante, bem longe uma da outra. E foi a partir daí que eu falei, não, peraí, a gente trabalha com projetos. Você já viu ONG não ser projetizada? Você já viu o governo de qualquer estado não trabalhar por projetos? Você já viu empresa não trabalhar por projetos? Ela vai instalar um painel solar no teto da fábrica, como a Mercedes fez, isso é um projeto. Então, todo mundo opera por projeto e a gente não estuda isso. Especialmente a área ambiental, é extremamente projetizada. O licenciamento ambiental, as condicionantes de licença, projetos. Né? Você vai ter lá o programa e você vai ter os projetos socioeconômicos, marinhos, costeiros. Por que então a gente não estuda isso na graduação, gente? Essa foi a minha, digamos assim, meu clique. E falei, bom, e aí sabe quando você procura e daqui a pouco você começa a perceber que você mesmo já está fazendo? Foi assim que aconteceu comigo. Eu já estava fazendo e me percebi fazendo e daí veio a idealização de escrever essa obra para a comunidade gestora socioambiental, né? Deixa eu ver mais se tem alguma questão aqui no Slido.
Mais alguma pergunta, pessoal? Manda para mim. Se vocês quiserem abrir o microfone, se não tiver com ruído em volta, nós somos poucas aqui na sala, dá para a gente interagir. A gente está com 13 minutos para acabar. Eu acho que não vai sair do controle. Se não tiver barulhento em volta e vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá? A gente está acabando. Como vocês não estão me mandando perguntas, se quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Levanta a mão que a gente libera o microfone, a Lilian libera o microfone, tá? Se quiser falar alguma coisa aqui com a gente. Tá bom? Bom, o que mais? E aí, pessoal, quer falar alguma coisa, Ana? Você abriu a câmera? Oi, abri. Oi. Diga aí. Gostaria só de te agradecer mesmo. Realmente eu deixei o tempo todo no mudo, porque eu estou com 2 crianças aqui do meu lado, não ajudam. Mas agradecer, eu estou começando agora nesse ramo de gestão, né? Até então eu só tinha a graduação mesmo da biologia. E, achei já um primeiro contato maravilhoso, uma forma de começar já com uma visão totalmente diferente de um curso de pós-graduação que eu entrei, que até então a gente só tem uma teoria que não... Nem teoria, na verdade, a gente ainda viu muita coisa. Então já abriu uma visão bem melhor. Ai, que bom. Fico feliz, Ana. Fico feliz. E vamos trocar, assim, eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Como eu tenho visto, né, a tua fala e outros comentários no LinkedIn, e o pessoal falou, pô, que legal, realmente precisava. Eu tenho tido feedback muito positivo nos eventos de autógrafos e tudo mais. Mas, assim, eu penso que a gente sempre pode melhorar, né? Então, se vocês, ao interagirem com o livro, perceberem algo que pode ficar mais claro, pode ser melhor explicado, fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato e dar esse feedback que eu vou gostar muito, tá bom? Obrigada, Ana. O que mais? Renata, Valquíria, querem falar alguma coisa? Se quiserem falar, só levanta a mãozinha aí que a Lilian já libera. Renata mandou nas perguntas, beleza. Ó, chegou aqui, Renata. Renata perguntou assim, ó. Algo sobre legislação ou ISO no livro? Renata, eu comentei no livro, né, a gente coloca, não tanto assim, legislação explícita, né, digamos assim. Mas como a gente fala, ó, o capítulo, só para eu não errar aqui, deixa eu pensar, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, e o capítulo 8, que é do ICMBio Carajás, né, no Pará, que a Valquíria faz parte da equipe, todos eles estão orquestrados por uma legislação, entende? Então, assim, a gente não comenta a legislação explícita, né, mas, por exemplo, o capítulo 4 fala da implementação do Programa de Gestão Ambiental de um empreendimento portuário de grande porte, né, no Espírito Santo. Então, tudo isso está embasado na CONAMA, né, no licenciamento ambiental, todo o regramento que a gente tem no licenciamento. Então, a gente não fala sobre isso, mas por trás disso tem uma cobrança legal, que é o próprio licenciamento ambiental, esse processo administrativo que todo empreendimento de grande porte, dependendo da sua atividade, precisa passar. Então, a gente fala dessa maneira, tá? Não é uma abordagem explícita de ISO, normas e leis e tal, não. A mesma forma, o capítulo 4 e 5, o projeto NEA-BC, o Núcleo de Educação Ambiental de Campos, ele também é uma condicionante de licenciamento ambiental. Então, por trás dele também tem um balizamento, né? Por trás dele tem a instrução normativa do IBAMA 2 de 2012, que exige a educação ambiental no licenciamento ambiental federal, né? Então, por trás de tudo isso que a gente fala, existe legislação, tá? Eu só não falo isso de uma maneira tão assim explícita, porque não é muito o objetivo do livro. Eu estou mais preocupada, junto com os outros autores, de te dizer assim, qual ferramenta você utiliza para fazer a gestão de um programa socioambiental, por exemplo, de um empreendimento portuário de grande porte. Isso vale para um empreendimento portuário, vale para um empreendimento de mineração, como é o caso lá do ICMBio Carajás. Né? Então, eu estou mais preocupada em te dizer isso do que qual é a lei que rege isso, entende? Lá no capítulo 8, é a experiência do ICMBio Carajás, do Pará, e a turma que a Valquíria aqui representa, eles vão dizer assim,
como eu faço o papel de Agile Coach deles desde 2020. Então, a preocupação é como a gente usa, como está sendo a interação comigo nesse processo de coaching, né, para a gestão profissional de projetos, mas também como eles usam isso a serviço da conservação ambiental, porque o ICMBio, ele é naturalmente a autarquia federal responsável pelas unidades de conservação, e lá eles têm um super desafio, que é gerenciar um mosaico, né, que é o maior contínuo de floresta do Pará, sendo que a Vale está lá dentro minerando e eles tem unidades, terras indígenas, e eles precisam gerenciar isso tudo, né, Valquíria? Então, assim, é um baita desafio. Então, a gente conta isso no livro, tá? Muito mais do que falar de ISO ou falar de alguma lei específica. Tá bom, Renata? Espero que eu tenha conseguido te responder. Se ficou alguma dúvida, você manda de novo que eu capricho aqui na resposta, tá? Beleza. Que bom. Aproveitando que a gente está com um tempinho, ficou alguma pergunta, Lilian, no chat que eu não tenha respondido das meninas? Deixa eu dar uma scrollada aqui para ver se eu... Sim, tem uma pergunta da própria Renata, que ela pergunta que já viu na literatura sobre sustentabilidade 4.0, se tem alguma coisa no livro sobre o tema. Não especificamente com esse viés, viu, Renata? Não especificamente com esse viés, mas olha só, o que é essa lógica do 4.0, né? Essa lógica do 4.0 é a nossa quarta revolução industrial. Então, é uma revolução industrial que vai se valer de inteligência das coisas, né? A internet das coisas, melhor dizendo, a inteligência artificial, que vai se valer de toda essa dinâmica que vem muito forte. Quanto mais a gente avança a tecnologia, e a gestão avança junto, e a sustentabilidade também. Então, por exemplo, a gente tem visto esse movimento todo, né, do ESG. O que é esse movimento ESG? Nada mais é que mais um vetor de força que vai pressionar as empresas, né? Então, se antes o vetor de força tradicional era o poder público que regrava, né, que tinha lá os regramentos, né, a lei, e impunha ao empreendedor uma série de execuções em função do controle socioambiental, hoje em dia, você tem um novo vetor de força, que são fundos como o BlackRock, que é um fundo trilhardário, dizendo assim, eu não te empresto dinheiro, eu não invisto em você, se você não tiver governança, a questão da sustentabilidade, ou seja, o ambiental, né, o environmental, e a questão social controladas. Então, você tem mais um vetor de força, que são os fundos de investimento que antes você não tinha. E por que tudo isso acontecendo? Porque os recursos estão se tornando cada vez mais escassos. Então, o livro, Renata, ele não vai falar especificamente de sustentabilidade 4.0, mas quando a gente fala lá de management 3.0, a gente está falando desse universo. De um universo que muda muito rápido, de um universo em que a liderança precisa mudar a sua abordagem, né, em que também o funcionário, né, o colaborador, também precisa ser um colaborador mais proativo, né? E tudo isso vem junto com um contexto muito projetizado, mas não uma gestão burocrata engessada, mas muito uma gestão ágil ou híbrida, né? Ou seja, você vai aproveitar o melhor da agilidade no contexto que couber e o melhor do tradicional no contexto que couber, né? Então a gente não fala diretamente sobre isso, mas todo o livro ele vai estar assim recheado de coisas modernas. Então, por exemplo, no capítulo 4 a gente vai falar de agilidade, né? Agile, aquele conceito do manifesto ágil, que é de 2001, se eu não falho a memória, se eu não estou confundindo. E a gente vai falar dessa questão da agilidade num órgão público, né? Que é algo super inovador. A gente vai falar da agilidade em órgão público para a conservação da biodiversidade, que é algo super inovador. Então, toda essa demanda que urge pela conservação socioambiental, ela vai se dar, como sempre se dá, via projetos, e o livro traz um leque enorme de ferramentas e conceitos para você lidar com esse mundo 4.0, Renata. Tá bom? Espero também ter atendido a sua dúvida. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa.
Ô, Renata, não precisa pedir desculpa não, viu? A gente preparou esse sistema de interação justamente porque a gente queria ouvir vocês. Obrigada pelo seu interesse, a gente só tem a agradecer. Tá bom? Obrigada mesmo pelas perguntas. Meninas, então, meninas e quem nos assiste pelo YouTube ou quem vai assistir a gravação depois, a gente está encaminhando aí já para os 3 minutinhos finais. Lilian, acredito que não ficou nenhuma pergunta das meninas, tanto no Slido quanto no chat do Zoom sem resposta. Me corrija se eu estiver errada. De novo, vou refazer o convite para vocês. Assistam, se inscrevam. A Lilian vai botar de novo aqui no nosso chat o link de inscrição para as outras webséries. Então, qual é o compromisso da websérie? É a gente, cada quarta-feira, falar de um dos capítulos do livro. Então, já convido vocês de novo para estarem comigo na próxima quarta. E aí a gente vai falar sobre conceitos e ferramentas para o gerenciamento de projetos, que é o tema do capítulo 2 do livro, tá bom? E convido vocês também a continuarem comigo até o final dessa websérie, explorando tudo de melhor que esse livro trouxe para contribuir para a gestão socioambiental. Esse tema tão importante, e ele é tão importante que está sendo bastante até judicializado, né? A gente vê grandes empresas sofrendo processos pressionados pela opinião pública, alegando à opinião pública que esses gestores estão sendo negligentes com relação à gestão dos recursos naturais. Então, esse tema é um tema que está, de fato, acirrando, né, o debate e os ânimos. Então, é importante a gente, enquanto gestor, principalmente socioambiental, que eu nichei bastante intencionalmente, a gente está preparado para isso tudo, tá bom? Meninas, muito obrigada pela companhia. Quem nos assistiu pelo YouTube também, muito obrigada. Aguardo vocês na quarta-feira que vem para a gente falar do capítulo 2 do livro Gestão Socioambientais na Prática. Conceitos, ferramentas e casos de sucesso, viu, pessoal? Casos de sucesso é legal porque a gente modela e segue em frente. Nesse mesmo link que a Lilian mandou agora por último, vocês encontram as minhas redes sociais, então Instagram, LinkedIn, o próprio canal do YouTube. Me achem e interajam por lá, que eu vou estar sempre falando desse conteúdo, né, socioambiental, tá bom? Obrigada, meninas. Boa noite a todas. Pontualmente 20 horas a gente encerra a transmissão. Muito obrigada, Valquíria, Renata, Ana Clara, Lilian e quem nos assiste pelo YouTube também. Muito obrigada. Boa noite. Até o próximo episódio da nossa websérie. Tchau, tchau.